Olá, queridos ouvintes da Rádio Avut, sejam bem-vindos a mais um piloto número 3 do programa Desafios de uma Nova Era. Hoje aqui, temos o nosso amigo Shimon e o nosso amigo Antônio Della Maria. E o tema, como vocês sabem, conforme dito no piloto número 2, será o tema de fake news. Então, estou abrindo o programa, passando a palavra para um dos dois, Antônio ou Shimon, quem quiser, por favor, microfones abertos. Então, a gente levantou algumas questões um pouco antes de dar essa introdutória desse piloto, e é o fio da meada da narrativa da história de cada um de nós, como ela é construída, né? Desde a influência que eu tenho do meu ambiente, da minha escola, dos meus pais, das bases de valores que me guiaram ou não me guiaram, se tive valores ou não tive valores, como isso influencia na formação daquilo que eu absorvo com um olhar aberto, com um olhar de uma crítica construtiva, ou apenas não. Eu recebo com uma verdade sem discussão. Tudo que eu recebo, eu não analiso, para mim é uma verdade, porque a narrativa vem compensar algum momento na minha história a qual eu não tenho conta ou consciência ainda. Olá, ouvintes, Shimon, Maurício. Esse tema é um tema que eu julgo hoje em dia da maior importância tratar de fake news. A gente estava, como o Shimon falou, a gente estava conversando antes um pouquinho de começar o programa, e a fake news, o que é fake news, na verdade? É uma mentira. É mentir, simplesmente enganar, né? Quando a gente fala fake news, é um termo bonito e tal, para encobrir algo que é muito grave, é a oficialização da mentira, da divulgação de inverdades, né? Então, tem duas coisas que, só para abrir assim, são duas coisas que vêm, assim, primeiro, a verdade sendo divulgada, assim, nas redes sociais, como assim? Né? Segundo, a mentira sendo divulgada maciçamente nas redes sociais, e segundo, e mais sério, é que a gente parece que está perdendo a sensibilidade de identificar não só que aquilo é mentira, mas levar aquilo a sério como, peraí, como é que assim, está dizendo isso aqui? Isso é uma mentira. Então, essa perda de sensibilidade à divulgação de algo que é uma mentira. E aí vem as duas perguntas: por que alguém faz assim? Por que alguém age dessa maneira? E quem é que faz isso? Isso vem de onde? Quem é que teria interesse em divulgar uma mentira? Os desdobramentos são muito grandes. E, Shimon, Maurício, o que vocês acham disso? Como é que vocês pensam sobre isso? Aí, eu diria para você o seguinte, né? Sua pergunta aí tem vários estratos de respostas, né? A primeira, uma delas é qual seria o papel das mídias sociais ou da mídia como um todo, não é só mídia social, né? Você tem ainda, né, a imprensa escrita, você tem, enfim, vários outros tipos de mídia, né? A própria TV, enfim, seja ela aberta ou fechada. Então, assim, qual é o papel, né, e responsabilidade de todos esses meios em se compromissar da veiculação daquilo que eventualmente pode ser fake ou daquilo que pode ser verídico. Eu acho que, dependendo do assunto, essa linha que você diz é muito tênue, né? Tá? Entre o que é mentira e o que é verdade. Depende. Né? Depende. Se eu for, de repente, uma campanha política, eu posso é uma linha muito fina, né? Eu falar assim, de repente, falo para o seu país, vai cair, PIB não vai crescer, vai decrescer 50%. Quem garante isso? Dependendo de quem está olhando, vai falar, pô, é verdade, acho que eu vou votar nesse candidato. Não quero pontuar, por favor, mas vamos olhar aqui as eleições da Argentina, né? Você tem um que está aparecendo agora que está, enfim, monta um quadro
que você pode falar, não, mas aqui tem muito exagero e tem muita mentira, mas, no entanto, você vê que o discurso pega, né? Metade da população argentina está acreditando no cara, tá? Então, assim, é muito tênue, você não consegue provar que é uma mentira. Tem essa sutileza, às vezes, da fake news, né? Você não consegue provar o que é mentira. A outra coisa, quando as pessoas embarcam, que a gente também estava conversando um pouco antes, até levantado pelo próprio Chimo, é o seguinte, aí você corre atrás ou absorve uma fake news simplesmente como uma forma de compensação. Né? Compensação do quê? Das suas frustrações. Né? Então, eu diria que vale a pena discutir qual seria a responsabilidade desses meios, dos nossos meios, seja mídias sociais, seja imprensa, alguma coisa, e fazer com que as pessoas também entendam, né? Quer dizer, como é que você absorve? Você absorve o conteúdo? Como é que você absorve os conteúdos que você lê? Você tem, que hoje você não tem um conteúdo só. Quando você abre uma rede social, quando você abre a internet, quando você abre um jornal, você tem milhões de conteúdos. E aí vem a pergunta, você tem um esquema, você tem uma classificação de conteúdos, ou você lê qualquer coisa? Né? Você já elegeu algumas fontes que você entende como fidedignas, né? E aí também continua a discussão, né? Mas o que é uma fonte fidedigna? Então, assim, é um processo complicado, ele é, sim, hoje, inclusive falo para vocês, em termos de planejamento de grandes corporações, as fake news são um grande problema, né? É uma ameaça maior do que inflação, qualquer outra coisa, é considerado, mais do que tecnologias, embora não existam, mas hoje, colocado assim, tecnologias disruptivas, são as fake news. Né? Tá? Então, é muito interessante. Uma coisa tão interessante, que as pessoas ficam tão antenadas, né? Não sei se vocês viram, isso não, que eu vou falar não é uma fake news, mas é o efeito do que uma notícia pode produzir. Liberaram um comprimido para a pessoa comer menos. Não sei se vocês viram isso, né? Tá. O FDA americano, que é um regulador praticamente no mundo inteiro, liberou um remédio onde as pessoas vão comer menos. Vocês não sabem, só o fato de liberou, né? Isso causou um desastre, né, nos planejamentos das grandes corporações, como Nestlé, como um monte de outras empresas, a Kraft, essa coisa toda, a própria JBS, pô, os caras vão comer menos, mas quanto vão comer menos? Você está entendendo? Isso que eu estou falando para vocês é verídico, o pessoal já começou a fazer planos tentando estabelecer quanto menos as pessoas vão comer. E qual vai ser o impacto no negócio delas. Então, já falei demais, vou passar aí para o Chimo. Tá? São vários pontos. Uma delas, primeiro, é que com essa percepção, esse fato hoje contundente de que está tudo interligado, essa interdependência, de como um pensamento repercute rapidamente de um canto a outro, e a gente acha que no primeiro programa comentamos isso, Maurício, sem tempo, a pessoa que trabalha ou que fica muito tempo no celular, ela não tem tempo nem para consigo mesma para avaliar o que sente ou deixa de sentir, porque ela está grudada massivamente numa informação sequente, sem analisar, sem abrir uma brecha. Então, o processo analítico do que ela vai refletir ou deixar de refletir fica ausente, porque um alimenta o outro e ninguém digere e apenas engole. E não há um diálogo. Então, aquela rede, aquela turminha vai fortalecer aquilo, aquela outra vai fortalecer aquilo. E o próprio algoritmo já vai fazer o trabalho de graça para você. Não pense, o que você gosta? É isso? Meu filho, eu vou te contar uma coisa. Eu vendo uma caixa de bombom. Eu fabrico bombons e meus bombons vão te atender maravilhosamente. Eu sei do que você precisa. O teu desejo está aqui. Toma, sirva-se. É isso que você precisa. E a pessoa sente, porque o algoritmo, aquilo que se vende, vai exatamente num ponto fraco de cada um de nós, num desejo e da imediata resposta que necessito por uma coisa que ainda não está elaborada com clareza dentro de mim, e como eu não tenho tempo para clarear dentro de mim,
eu procuro me saciar infinitamente fora. E aí vai chover bombom na tua horta. Shimon, você tratou de pontos aí importantes e deu um mote para um fator muito forte hoje em dia, que é mais ou menos o seguinte: o quanto de valor se dá àquilo que a gente tem através das mídias, de todas. Por exemplo, nas redes sociais, tá? É difícil a gente ver nas redes sociais alguém que seja mal sucedido, alguém que seja feio, alguém que não seja legal, que não seja bonita, que não esteja num ambiente muito glamouroso, né? É comum isso aí, né? Então, vamos fazer uma comparação, só para a gente entender bem, transmitir bem a ideia. Para uma empresa, e as empresas pagam, elas patrocinam, né? O que se chama de influenciador digital. Qual dos dois influenciadores mereceriam a atenção do departamento financeiro de aplicações de uma empresa? O influenciador digital, ele tem um site onde a pessoa nada contra isso, tá? Não é isso em si, é o valor que se dá a algumas coisas. O influenciador digital que ensina, por exemplo, técnicas de maquiagem. Tem um monte, um atrás do outro. Influenciadoras ou influenciadores ensinam a se maquiar, qual é a melhor maquiagem para uma festa, que tipo de festa você vai, qual é o teu tipo de pessoa, o que você, enfim, o que você quer passar na festa. Ensina maquiagem, sabe? Isso aí, ensina maquiagem. Esse influenciador ou essa influenciadora tem 4.875.000 seguidores. Pessoas que seguem ela nas redes sociais. O outro influenciador, ele dá aulas uma vez por semana, aulas de 2h30 de filosofia. Então ele mostra quem foi Platão, Sócrates, Aristóteles, Parmênides, Empédocles, sei lá quem. E como é que eles pensavam, como é que a gente pode pensar da maneira, como é que a gente pode trazer o pensamento desses camaradas para hoje em dia, para nossas vidas. Só que ele tem 850 seguidores. Qual dos dois influenciadores merecem mais atenção da verba? Essa é uma pergunta. E por quê? Parece que a gente tem a iniciativa de querer aprender a pensar, aprender a refletir, aprender a questionar, essa é uma pergunta que eu acho muito importante, não tem tanto valor, não tem o valor que deveria ter. Eu não sei. Eu coloco isso à reflexão de vocês. O que vocês acham? Só vou pegar, eu acho que independente do mérito dessas duas situações que você colocou, nós temos já uma distorção instalada em nós, que é a questão da quantificação, como projeção de sucesso ou de qualidade. Então, a quantidade de muitas pessoas que acompanham, independente do que elas fazem, ela por si só, ela dá uma referência que impressiona. Mesmo pode falando assim, dispositivos altamente destrutivos, mas ela tem essa dimensão. E como o meu impacto, primeiro, é quantitativo, já é inerente para o mundo materialista, que a sensação que eu tenho é que isso já está meio no nosso sangue, né? Tudo a quantidade, essa quantificação, ela está, todos os nossos olhos já brilham, onde tem coisas, né? Vitrines, onde tem luzes, onde tem coisas que me seduzem ao nível da aparência. Tudo isso é muito imediatista e muito volátil também, e se usa isso também como chamariz, né? Então, a gente teria que ter uma medida, peraí, eu me deixo, qual é o critério que eu uso? A quantidade? Então, todos nós sejamos humildes e a quantidade é o nosso denominador comum. Não, eu tenho um certo discernimento, nem tudo me agrada. Então, vamos, né? Quer dizer, existem proporções, mas à primeira vista é isso. É mais ou menos como se eu fosse medir a qualidade de um show sem ir ver o show, ou sem ler críticos realmente críticos, preparados para o show, e fosse julgar a qualidade do show
pela quantidade de pessoas que foi nele. É mais ou menos isso. Perfeito. Maurício, o que você acha? Eu vou ver assim pelo lado prático do como o mundo corporativo pensa. Tá? É o seguinte, né? A influenciadora de 4 milhões, você consegue estabelecer um valor quantitativo para o acionista. Você pode justificar para o acionista, que é o seguinte, olha, essa influenciadora vale X, né? Uma campanha de marketing, alguma coisa assim. O do professor, que ensina, vamos supor, escolas filosóficas ou pensadores, para o mundo corporativo, só se fosse alguma coisa institucional, tipo assim, verba, né? Tem algum programa do governo onde eu possa descontar o imposto de renda, e se eu conheço aqui, é filho de um amigo meu, alguma coisa assim. Então, é por aí. Mas eu acho que é uma coisa interessante, né? Em primeiro lugar, hoje em dia já existe a figura da desinfluenciadora, né? O desinfluenciador. Esse negócio é assim, você tem... É interessante, né? O sistema vai procurando um certo equilíbrio. Estou falando que chegou. Você tem as influenciadoras, né, que tem, por exemplo, 4 milhões de seguidores, mas a pergunta faz, que ela fala, não estou falando da maquiagem, né, mas estou falando assim, de repente está veiculando alguma ideia, veiculando algum processo, veiculando o que você deveria fazer na vida. E você já tem hoje, né, a desinfluenciadora, a que combate a influenciadora. Né? Então, também pago por empresas. Né? Tem muita gente que paga a desinfluenciadora. Mas isso... É o antivírus? Né? É o antivírus? É o antivírus, né? É o anti-influenciador, é o anti-influenciador. Mas isso me reporta, eu vou tomar essa liberdade de chamar vocês de jovens, tá? Vocês são jovens ainda, e vocês não lembram de um carro, de um idealista, que tinha uma marca de carro chamada Gurgel. Gurgel? Oh, então vocês são velhos também. Vocês acabaram de sair. Outro dia eu vi uma foto do lançamento do Gurgel, se eu não me engano, no programa Silvio Santos. Então, para vocês terem uma ideia, ele tinha uma propaganda, na minha opinião, um outdoor que era genial. Né? Ele tinha um gel e atrás um monte de camelo andando em fila. E ele dizia assim, e você? Continua andando na fila? Né? Sabe, é muito interessante isso. Né? Tipo assim, ó, este é um carro. Os camelos, na verdade, seria você continuar comprando as mesmas marcas que você estava acostumado a comprar. Né? Dá a sensação do seguinte, o camelo não está pensando, ele está na fila, está andando. Para onde usar? Está andando. Agora, você quer sair da fila? Está aqui o carro. Mas essa propaganda, para mim, foi genial. Ela reflete muito hoje como a gente absorve conteúdo. Como é que a gente absorve conteúdo? A gente estamos na fila? Estamos andando, um camelo atrás do outro? Ou a gente para? Nós somos o camelo que para. Opa, pode continuar, espera um pouquinho que eu vou pensar um pouco. Ô, Maurício, vou provocar você, então. Por acaso, essa semana, estava pensando um pouco nesse conceito com outra imagem, né? Um bando de carneiros indo um atrás do outro, caindo no abismo, e um único preto indo na contramão. E aí comecei a perceber que cada tribo, ou cada grupo, ou cada fake news, ou cada... se acha o carneiro que está indo na contramão também. Mas é dentro daquele grupo, nos outros ele continua caindo. Mas naquele setor ele acha que não, que ele está se salvando em cair no abismo, que ele está indo contra a opinião da maioria e que ele tem uma opinião independente. Eu percebo isso conforme o segmento, as pessoas partem desse pressuposto. É isso, Shimon. Essa consideração foi muito interessante. Voltando agora, porque é a contramão dos dois exemplos que eu dei agora há pouco, da influenciadora lá do site de maquiagem e do site de filosofia. Talvez o site de maquiagem, o Maurício deu um toque aí, assim, talvez ele esteja, por exemplo, quem sabe se ele não está levantando a autoestima das pessoas de uma maneira muito positiva.
Quem sabe se ele não está ensinando as pessoas a, por exemplo, terem a iniciativa de cuidarem mais de si mesmas e depois passar para cuidar do interior. Quer dizer, nesse caso, esse site de maquiagem é maravilhoso, ele está, né? Ao invés de simplesmente estar alimentando a vaidade pura e simples, está fazendo o trabalho. E quem sabe se o pessoal da filosofia, os alunos de filosofia, não estejam fazendo o curso de filosofia só para gratificar a vaidade, para dizer, eu sei, vamos conversar sobre Platão. Não, eu não me lembro das aulas, mas eu fiz o curso lá, tenho um diplominha aqui e tal. Então, parece que tudo tem uma palavrinha que tem que ser colocada em alguns momentos, assim, eu acho muito a palavra perfeita, que é a intenção. Qual é a intenção que a gente tem? Qual é a intenção que alguém que passa fake news para frente tem? Né? Qual é a intenção que aquele que escuta, ou lê, ou ouve, sei lá o que, uma fake news, tem em ouvir? Olha aqui, olha o que me deram aqui e tal. Então, é só uma reflexão, né? E até que ponto a palavra intenção não está junta, não está inserida aí nesse caso todo. O que vocês acham? É porque, da mesma forma que você falou, pelo que eu entendo, pouco talvez que eu entendo e o que eu vi, é que o próprio algoritmo tem várias pessoas que proporcionam a distorção de fake news, é o ganha-pão delas. Conforme mais elas alimentam aquela tribo de mentiras, mais elas ganham. E a mentira sempre, em primeiro momento, é difícil ter a luz da verdade a toda hora, 24 horas atento. É muito difícil. Então, me engano que eu gosto é muito mais doce. Essa história do engano, me engana que eu gosto. Me engano que eu gosto. Hã? Oi? Desculpa? Me engano, eu me engano. Isso, eu me engano porque eu gosto de me sentir enganado, tá? Não, eu não, é claro que a pessoa não pensa assim. Isso é Claro, óbvio, claro, a gente sabe, a gente sabe. mas o doce do bombom, ele cria aquele doce que entra na boca, Isso, a saliva, entendi. sentindo aquele prazer todo, é imediatista. E Isso mesmo. eu não posso tomar essa pílula para comer menos ainda. As pessoas que ainda não conseguem ainda ter um certo trabalho em cima de si, de comer menos ou qualificar um pouco sua alimentação, ele vem como um auxílio. E as outras, vão gritar, mas e aí, o que vai acontecer com o meu negócio? Você vê que a gente está numa mistureba que não sabe mais separar joio de trigo. E é isso que é a ausência de tempo mínima, cada um consigo com seus botões. Isso mesmo, perfeito. Maurício, o que você acha? Aí eu vou fazer o seguinte já, como a gente já está com 22 minutos de programa, né, nós vamos caminhar um pouquinho para o fechamento. E aí eu vou deixar a pergunta para vocês. Então, o que a gente faz com tudo isso que a gente discutiu? Né? O que a gente pode recomendar? Né? O que nós podemos fazer, enfim, como uma sugestão, né? Sobre você, eventualmente, selecionar as suas informações, ou não cair em fake news. Maurício, eu acho que é só um ponto de partida, né? Eu parto do que eu faria. A gente tem que sair de algum lugar. É questionar, pensar, principalmente em termos de fake news, que a gente sabe que provavelmente é uma mentira. Então, peraí, isso aqui tem. Primeira coisa, né? Tem lógica isso aqui? Tem sentido? Tem sentido para o meu lado, para o meu partido, para a minha religião, né? Ou tem sentido para o bom senso comum? A gente não pode esquecer que a gente não está só no mundo, que existe o outro, e a gente tem que pensar no outro, a gente não pode deixar de pensar no outro. Até que ponto isso vai prejudicar alguém? Né? De que maneira vai prejudicar? É algo que tem que ser, eu acho que tem que ser considerado nesse elemento. Primeira coisa é pensar, digo, peraí, deixa eu examinar isso aqui, à luz de outra coisa que não seja o meu achômetro ligado a todo vapor aqui. Né? Eu acho que um ponto de partida interessante seria esse. Eu acho que uma sugestão simples e prática, ao chegar em casa do trabalho, se tiver família, assistir a tua família, ou
perguntar como cada um passou o dia, independente do que ouvir, sem criar apenas um ouvir ao outro durante 5 minutos. E se você não tem família, você vai fazer essa conexão se tiver um bichinho, e se não tiver com bichinho, faça com você. Como vai você? Isso aí, Perfeito. pessoal. Vou falar só para vocês. Bom, vamos encerrar o programa, né? A gente já está com 25 minutos. Acabamos a nossa fase de treinamento, né? Acho que 3 pilotos já é mais do que suficiente para a gente começar realmente a série Desafios de uma Nova Era. Naturalmente, o tema fake news não é um tema simples, né? Não é um tema que você possa matematicamente falar isso é fake ou isso não é fake. Porque tem muitas sutilezas aí no meio do processo, né? Mas sim, fica aí o tema para despertar os nossos ouvintes, né? Como é que você absorve a informação? Ou como é que você engole, como é que você digere aquilo que você lê? Né? É isso aí, para vocês pensarem, ouvintes. E, por favor, se o tema realmente continua polêmico, mande suas perguntas para a rádio, né? Rádio sem acento, iarvut.org.br. Obrigado por vocês. Vou passando a palavra aí para vocês, se vocês quiserem despedir dos ouvintes, à vontade. Um abraço para todo mundo, foi uma honra. Pessoal, é isso aí.